Era venenosa, né? Hoje a gente vai estar aí falando sobre CRISPR com plantas, biotecnologia, um monte de coisa. Mas pra começar, né? Era venenosa como uma clássica do Batman, conhecida por alguns filmes mais antigos, né? Aquele mais antigão do Batman, onde é o Batman e o Robin. E aí, como a gente vai descrever aquilo? E também o jogo do Lego Batman, que ela tinha o beijo mortal, né? Não à toa porque o arquétipo dela é exatamente isso. Ela é uma female fatale, ou mulher fatal, que é um arquétipo feminino, utilizado aí para criar histórias, né? E aí com a ideia do quê? De uma mulher mais sedutora, que atrai botões para situações perigosas, comprometedoras, geralmente comum em quê? Literatura com personagens em romances policiais, como no cinema noir. Não à toa. O Batman tem essa inspiração, não à toa a gente teve o Batman mais sombrio, mais essa vibe detetivesca, né? Recentemente no The Batman. Então, e a ideia geralmente é enganar, seduzir o nosso querido herói para poder passar a perna dele. Geralmente as ideias é que ela tem uma inteligência muito grande, tão grande quanto a sua beleza, e é muito astuta, ambiciosa. São coisas que a gente pode notar principalmente na HQ que a gente vai falar hoje, que é a Era Venenosa, Ciclo de Vida. Ela era geralmente uma vilã meio classe B, digamos assim, porque ela é uma ecoterrorista, né? Ela, apesar de ela ser gato o suficiente para poder ser modelo ou até uma cientista, que é justamente o foco dessa HQ, ela era mais uma vilã classe B. E agora aqui, ela tá mais pra uma vibe meio anti-heroína, que acontece com o arquétipo da Femme Fatale, muitas das vezes, né? Porque tem essa transição, já que acaba sendo muito perto, né? Nessa versão aqui, a gente vê a Pamela Isley, né? Muito mais focada no aspecto botânico, apesar de não antes da sua origem, que ela era uma botânica, que depois, dependendo da origem, ela é contaminada por alguma coisa, tem a fusão, e daí ganha os poderes de planta, né? Aqui, ela acaba deixando o lado de vilã e morte, e foca no lado mais cientista dela. Não à toa, ela era uma cientista que trabalhava com botânica, né? E isso me deixou bem empolgado, já que ela começa trabalhando com o quê? Com uma gimnosperma, que eles estão atrás lá no deserto, né? Chamada Teixo. E eles até usam o nome científico dela, né? Os bacata. O bacata vem do quê? De vaca, e não é vaca de anime, né? É vaca com 2 Cs, que também é conhecido como baga, que é o tipo de fruto que a Teixo tem. Essa é uma gimnosperma arborescente, né, da família Axias, ou conífera, além de, assim como a nossa protagonista dessa história, ela tem o quê? Folhas venenosas, fatais, sim, ingeridas, assim como o beijo dela, e aí por conta disso, apesar de eu ter falando isso porque é interessante, ainda assim, explica um pouco do motivo porque o cacete, ou vilão tá atrás dessa porra, né? Bicho, é uma das plantas que o quê? Vive por 400 ou até mesmo 200 a 400 anos. Justifica, né? Porra. Digamos que a gente tá trabalhando aqui com o campo da ficção. A gente pode ir com hibridização, o que a gente vai ver ao longo disso, então faz meio que sentido, já que pode estar com a brisa de ganhar imortalidade. E bem coisa de vilão genérico, que acaba sendo, porque ele é derrotado genericamente. É uma história que tinha muito potencial, mas enfim, eu vou falando disso ao longo disso. Nessa jornada, mostra também o que? O clássico, que atualmente a Venenosa tem um relacionamento com a Arlequina que tem sido trabalhado ao longo dos anos, então ficado interessante, já meio estabelecido, nada demais. Eu achei que poderiam ter introduzido ela no Aves de Rapina, que teria sido mais interessante do que colocar algum Canário Negro, que já era conhecido por conta da série do Arrow, e Caçadora, mas aquilo são conhecidos por conta da série do Arrow. A Era Venenosa já tinha estreado e ela já é um pouco mais conhecida por conta do Batman, então teria sido mais interessante dar esse destaque pra ela, e teria sido interessante, né, já que pode ser demonstrado um outro tipo de relacionamento que não tivesse sido abusivo como foi do Coringa, né. Mas aqui, a Era, apesar de elas terem uma relação, elas não saem mais, a Era de Venenosa tem ficado mais distante, focado mais no trabalho, né, e por conta disso, isso acaba ficando nesse núcleo do trabalho, porque isso acaba sendo roubado, aí tem que investigar, né, e acaba virando uma trama meio detetive. Lembrou uma vibe meio iZombie, sabe? Poderiam ter focado nesse sentido, né? E acaba que, nessa brincadeira, tem o quê? Flores grávidas de híbridos, né? Ou seja, híbrido com humano, a questão da imortalidade, porque elas se desenvolvem mais rápido que seres humanos e acaba ganhando consciência. O problema é que foi tão rápido que não deu tempo de estabelecer direito a relação da Era com elas, então, tipo, não deu tempo de... Pareceu meio que forçou ela a ser mãe das plantas, né? Mas o que é interessante existe pesquisa de, não exatamente de hibridização, o qual falou, se a gente vai criar seres meio plantas, não me parece que a biotecnologia e o CRISPR estão interessados em usar isso para criar seres humanos meio plantas, e sim mais interessados em ver modelos ou até criarem remédios ou terapias, coisas do tipo. Por exemplo, teve uma pesquisa da Academia Nikitakia, que é o que? Focava na rede de hibridização não se focava em pegar de modelos como os seres humanos e as plantas com relação ao reparo do DNA. A gente tem a rede de resposta de danos ao DNA, que é uma matriz que ajuda a detectar, né? E por isso que quando acontece danos, a gente acaba sendo reparado e por isso que a gente fica de boa. Porque caso não acontece, acaba desencadeando a morte celular, que acaba gerando, por exemplo, câncer. Por exemplo, a gente tem um dos tipos de reparo, o reparo de quebra de fita dupla, que é um processo que acaba acontecendo. Lembra que tem as fitinhas do DNA? Acontece que é com um acúmulo de dupla fita e quando não é reparado, levar a rearranjo homossômico.
né? O que acaba gerando poligênese, né? Ou seja, gerando tumor ou até mesmo a morte celular. E aí, por conta disso, acaba com os dois principais mecanismos, né? Que é a recombinação homóloga e em células humanas, no caso, né? Que depende do DNA molde, não danificado, que aí ele tem como uma referência, né? Pra reparar a quebra da dupla fita e aí resultando na restauração original. E aí você também tem a união de extremidade não homóloga, que é quando modifica a liga e as extremidades danificadas, independente da homologia, né? E aí acaba sendo focado nisso, do reparo. E como que as plantas fazem esse reparo? A gente tem algumas similaridades, pode trabalhar alguma coisa sobre isso, né? Nisso eles fazem o quê? Eles pegam esses biomarcadores dos danos de DNA e aí eles focam em o quê? Fazer um monitoramento de exposição à radiação, só que aplicações ambientais e biomédicas, só que eles fazem isso com relação às plantas para enxergar, né, como componentes de reparo dos animais e das plantas. Inclusive, assim como na ciência, para estudar várias outras coisas, eles usam um rato molde, né, um rato para se basear, para fazer testes, eles também têm uma planta, né, que é a de citriano, que acaba sendo pesquisas com relação à planta, que foi bem interessante porque eu não tinha essa noção. E tipo assim, tinha o vilão, ele vai querer, até a quarta edição, a história é bem interessante, né, e a arte também foi bem feita, o Claymake, com destaque bastante para as flores, os desenhos, só que a história ficou bem puxada, então simplesmente os híbridos nasceram, crescem rápidos, e aí você não tem tempo de se importar. Parece que a Amy Shu, a escritora, tem uma ideia de desenvolver tudo isso, de trazer outros personagens, literalmente tem o fucking monstro do pântano, que, tipo assim, fala da ligação do verde, que ela tem, só, tipo assim, ele também parece um deus ex machina pra resolver a porra da história e foda-se. Então, literalmente, não dá tempo de você se interessar. Teria sido mais interessante. Mas aquilo, rola uma treta genérica num bar, aparece ele, resolve tudo, e aí fica foda, né? Inclusive, o Mutano é um dos exemplos de pessoas que têm ligações com o verde, né? Mas assim, igual eu falei, ficou numa vibe meio iZombie, o que significa que provavelmente eles têm material suficiente pra fazer uma série da Venenosa se eles quiserem, mas a DC ultimamente não tá muito interessado em fazer porra nenhuma, né? Mas assim, ficou muito interessante porque eles utilizam bastante coisa de CRISPR pra falar, né? Porque foi feita a porra da hibridização, salva das plantas, né? E aí ficou interessante, porque eu ia achar uma oportunidade de falar de CRISPR aqui no canal. E aí, como eu já falei um pouco, né, dos mamutes serem revividos, né? Vou trazer uma breve explicação. Bom, CRISPR é uma técnica de edição genética, né? Desenvolvida aí pela pesquisadora Emanuele Charpentier, diretora do Instituto Max Planck de Biologia das Infecções, e a Jennifer Doudna, que é uma bioquímica da Universidade de Califórnia de Bioquímica, né? Elas publicaram na revista Science, que é uma grande revista de artigo científico, um artigo com relação ao CRISPR, né? Que ganhou o Nobel, basicamente sobre pequenos fragmentos do nosso RNA que se associam a proteínas específicas. Pequenos fragmentos desse RNA se associam a proteínas específicas, ou seja, vão formar um complexo e esse vai ser capaz de degradar esse material genético que vai ser o quê? Invasor. Essa degradação vai acontecer com essa porção, só com essa porção do material genético invasor em contato com a bactéria e assim integrar ao seu genoma na forma de RNA no complexo CRISPR, olha só. Assim vai destruir a nova invasão, tendo assim um mecanismo de defesa. E nisso, os papers que eu usei foi um material disponibilizado aí pela Embrapa. Talvez um lugar para trabalhar com relação à tecnologia e desenvolvimento de plantas seria a Embrapa, né, que é uma empresa que tem como objetivo o desenvolvimento de tecnologias, conhecimento e informações técnico-científicas voltados para a agropecuária, aqui no Brasil, né, com um grande projeto chamado CRISPR Revolution, que utiliza a utilização da edição genômica por meio das tecnologias CRISPR como solução da biotecnológica para a melhoria da qualidade nutricional, industrial e a tolerância ao déficit hídrico da espécie, que é um interesse agronômico, né, atualmente. Mas e aí? Quais assuntos de tecnologia e edição genética vocês querem que eu traga? Ou qual HQ vocês querem que eu traga? Comenta aí.